Honestamente, são tantas. Cirurgias. O nervo frênico é um nervo que envolve a respiração. Então, se você cortar isso, o que é difícil de fazer, o médico, ok. Depois de quase um ano, finalmente estamos recebendo muito mais informações na investigação sobre a morte de Hulk Hogan. O que as imagens recém-divulgadas da câmera corporal e um relatório policial abrangente nos dizem sobre o que aconteceu com o ícone da luta livre e por que sua filha diz que ainda há muitas perguntas? Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Sou Jesse Weber. Agora há mais detalhes sobre a morte do ícone da luta livre Hulk Hogan. Já falamos sobre isso antes aqui no Sidebar, mas agora temos vídeos, temos um relatório policial de 72 páginas e, mais importante ainda, uma causa oficial da morte. E tem mais. Eu vou ler o relatório, mas também vou chamar um legista para explicar o que tudo isso significa, para entendermos melhor. Agora, se você se lembra, lá no dia 24 de julho de 2025, Hulk Hogan, cujo nome verdadeiro é Terry Gene Bollea, parou de respirar em sua casa em Clearwater, na Flórida. Sua esposa, Sky Daly Hogan, ligou para o 911. Ela, uma terapeuta ocupacional e um auxiliar de saúde domiciliar estavam todos realizando RCP nele até a chegada dos socorristas, mas ele acabou falecendo. Surgiram perguntas e dúvidas sobre sua morte. Já discutimos no Sidebar se a morte foi causada por erro médico em cirurgia no pescoço, dúvidas sobre seu bom humor e saúde antes de morrer e por que parou de respirar de repente. Bem, agora temos um relatório principal do caso da polícia de Clearwater, com 72 páginas e 2 novos vídeos. Certo, isso está nos dando uma nova perspectiva, isso está nos trazendo novas informações, e eu quero começar pelos vídeos. Então, a gente nunca viu isso antes. Esse terapeuta ocupacional, identificado como Justin McCamey, sai da casa do Hulk Hogan na manhã de 24 de julho e fala com a polícia. E eu quero que você preste muita atenção em como ele descreve o que viu. Mas mais importante, sobre, e isso é meio rápido no final, como um médico pode ter cometido um erro. Eu testemunhei o que estava acontecendo com a cirurgia há 1 ou 2 meses. Eles dormiram com esse nervo crônico fazendo um sistema completo. Eu sou terapeuta ocupacional e não parecia bom. Olá, cheguei em casa do atendimento domiciliar. Eu sou terapeuta ocupacional e ele estava melhorando muito pouco. 1 ou 2 graus. Ficou acordado a noite toda. Alguns dos medicamentos, os narcóticos. E eu volto em 1 minuto. Voltei para a casa 90. Sim, deve estar atrás de nós. Sem subir e descer do peito. Tente aí mesmo, tente medir a pressão. Nada, ela entrou, ficamos isolados juntos. Liguei imediatamente para o 911 no chão. Precisamos entregar para correções. E ele estava basicamente apenas respirando. De qualquer forma, quando eu vi, eu não olhei porque é um cara tão grande. Sim. Então checar o pulso, fazer todas essas coisas às vezes é difícil. E aí quando percebemos, obviamente não sabíamos, ligamos e pedimos ajuda. Para ser sincero, estou surpreso por você aguentou tanto tempo. Você falou que estava aqui só uns 10 minutos antes dele, certo? Aqui falando de 2. Eu posso ver, 30, eu disse 9h30. Olá. E há quanto tempo você tem ajudado a cuidar do meu? Só é a minha segunda visita. Só é a minha segunda visita. Ok, eu só fiz isso na última semana. Não sei se vão te surpreender aqui. E você está tentando ajudá-lo a se adaptar a ficar em uma cadeira de rodas, principalmente, e coisas assim? A fisioterapia cuida das pernas por definição. Já a terapia ocupacional trata também da função do corpo superior. Ajudar eles a funcionarem da melhor forma possível. Possível, certo. Eu estava tentando fazer com que ele voltasse. Ele estava desconfortável para respirar. Ele conseguiu. Ele conseguia andar e tudo mais? Quase não. Foi uma transferência de pivô. Mas ele tem usado urinol e essas coisas há 1 ano. Qual é o grande problema agora? Tudo. A gente estava tipo... Por que ele estava assim, não conseguia andar? Ele tinha, digamos, rompido o nervo frontal na cirurgia. Isso foi recente? Ok. Então ele fez uma cirurgia nas costas? Ou o que foi? Foi sim. Honestamente, ele já fez tantas cirurgias. O nervo frênico é um nervo que envolve a respiração. Então, se você cortar isso, o que é difícil de fazer? O doutor, certo. Mas esse não é o ponto.
Você percebeu, né? O doutor errou, o que gerou especulações de que a morte de Hogan foi por uma cirurgia mal feita. Além disso, temos outro vídeo meses depois, em 19 de novembro de 2025. Enquanto ele está no carro, esse terapeuta ocupacional, um policial se aproxima dele novamente para pedir esclarecimentos sobre aquela parte do doutor. E parece que ele meio que ameniza um pouco. Conversei com o chefe que só quer fazer mais uma pergunta. No vídeo você falou sobre como o nervo frênico, quando é cortado, é algo difícil de fazer. Eu presumo que, Sim, você presume isso? na verdade, não é muito o meu forte. Ok, porque basicamente o que estamos tentando saber é como você sabia desse nervo. Desculpa, estou me apoiando no seu carro. Esse nervo é algo comum de ser lesionado durante uma cirurgia, e B, como você chegou a essa conclusão médica para dizer isso? Que é difícil de fazer. Não. Que não é. Tudo bem. Eu suponho, quer dizer, eu não sei. Quero dizer, eu concordo. Mas você não é neurocirurgião, certo? Sem problema. Já ouvi isso antes. Não fui para a faculdade de medicina. Você tem o diploma de terapia ocupacional e só isso. Nada além disso, certo? Ok, desculpa te segurar. Eu tenho que sair para o... Eu entendo isso. Então eu meio que me meti em problemas antes por ter falado. Bem, acho que é isso, tudo certo. Obrigado, senhor. Foi interessante. Ouvi a entrevista no podcast da Bubble Lois Wondolowski dias depois. Eu ouvi. O cara citou o nervo crônico dizendo que poderia ter sido isso. Fiquei tipo... Eu ouvi. Sim, então... Eu não deveria ter feito comentário. Ok, bem, agora, tem muita gente falando alto. Ok, tudo bem, justo. Eu simplesmente fico forte demais para ele conseguir chegar até mim. Bem, isso é igualmente importante. Então, certo. Você cuida. Senhor, obrigado. Ok, rapidinho para todos vocês que têm gatos aí. Quem não quer que seu gato seja saudável e feliz, né? E alimentar eles com Smalls, esse é o segredo. Por quê? Grande parte das rações para gatos usa ingredientes baratos, subprodutos de carne e artificiais, prejudicando a saúde do seu gato. Smalls é diferente. As receitas deles usam ingredientes 100% próprios para consumo humano sem conservantes, iguais aos da sua geladeira. Gatos realmente precisam de proteína para ter energia. Eles precisam de hidratação para se manter saudáveis e em forma. Felizmente, Smalls tem ao menos 80% de proteína animal. Eles cozinham ingredientes frescos suavemente para preservar nutrientes, hidratação e sabor. 88% dos tutores de gatos dizem que, após usar Smalls, seus gatos têm melhor digestão, pelagem mais brilhante e mais energia. Especialistas também elogiaram muito. A Forbes elegeu Smalls como a melhor ração para gatos. Avaliadores do BuzzFeed disseram que seus gatos adoraram o produto. A saúde do gato começa pela alimentação. Experimente Smalls. Ganhe 60% de desconto no seu primeiro pedido, além de frete grátis e petiscos vitalícios quando você acessar smalls.com/ ou smalls.com/sidebar. Parece que ele disse ter obtido isso do prontuário médico, não de um médico ou enfermeira. Sobre o ocorrido, segundo as autoridades, vou direto ao relatório e lerei exatamente como está escrito. Citação. De acordo com a Sra. Belaya e Nicholas Belaya, o Sr. Belaya vinha sofrendo de vários diagnósticos médicos, incluindo leucemia, fibrilação atrial, pneumonia e insuficiência renal. O Sr. Belaya teve várias internações nos últimos meses por diferentes condições. Foram colhidos depoimentos da Sra. Belaya e de Nicholas Belaya. A Sra. Belaya disse que o terapeuta ocupacional e o auxiliar de saúde já preparavam a sessão de terapia do Sr. Belaya para o dia. Ela disse que o Sr. Belaya estava sentado na poltrona reclinável da sala e tinha comido um pequeno café da manhã. Enquanto o Sr. McCamey estava aferindo os sinais vitais, ela percebeu que parecia que o peito do Sr. Belaya não estava mais subindo e descendo, então ela foi verificar como ele estava. Nesse momento, ela e o Sr. McCamey perceberam que ele não tinha pulso e a Sra. Belaya imediatamente ligou para o 911. As gravações das ligações para o 911 foram obtidas e confirmaram a cronologia e os dados dados por todas as partes, incluindo as informações da Sra. Belaya ao atendente do 911. Os detetives realizaram uma inspeção visual no corpo do Sr. Belaya, que não revelou nenhum sinal de trauma ou ferimento. Após o falecimento do Sr. Belaya, a equipe do Hospital Morton Plant contatou o médico da família, Dr. Gerald Fitzgerald, que confirmou que assinaria o atestado de óbito. Sobre o que Hogan estaria passando, o relatório diz: o sargento Beaver e eu perguntamos sobre o histórico médico do Sr. Belaya.
A senhora Belaya disse que ele fez uma cirurgia de fusão na coluna cervical cerca de 6 semanas antes do incidente. A senhora Belaya disse que, além da cirurgia na coluna, o senhor Belaya fez uma operação cardíaca há cerca de 3 semanas para reparar uma válvula. Na época da cirurgia cardíaca, ela informou que o senhor Belaya também foi diagnosticado com leucemia linfocítica crônica. Ela disse que seu marido ficou cerca de 3 semanas no hospital após a cirurgia. A senhora Belaya disse que após o diagnóstico de leucemia, seu marido começou a quimioterapia cerca de 1 semana antes. Perguntei à senhora Belaya sobre os remédios do marido e ela disse que ele tomava vários, mas não soube informar os nomes. Ela disse que os policiais foram à sua casa, perguntaram dos medicamentos e depois receberam as mesmas informações. Por favor, consulte os adendos complementares para obter detalhes sobre os medicamentos específicos que o Sr. Belaya foi receitado e posteriormente retirou. Perguntei à senhora Belaya como seu marido estava se comportando mais cedo naquela manhã, antes do incidente médico. Ela disse que a manhã foi normal e que ele tomou café com iogurte e frutas vermelhas, cerca de 15 minutos antes do terapeuta ocupacional chegar. Mais tarde, conversei individualmente com Christopher Volo, que trabalha com o Sr. Belaya como gerente. O Sr. Volo afirmou que o Sr. Belaya havia iniciado a diálise aproximadamente 1 a 2 semanas antes deste incidente e, segundo sua lembrança, parecia estar melhor enquanto fazia a diálise. Volo afirmou que também foi diagnosticado com insuficiência renal. O Sr. Volo continuou dizendo que, nesta data, 24 de julho de 2025, o Sr. Belaya tinha outra sessão de diálise agendada para mais tarde no mesmo dia. Após falar com a Sra. Belaya e o Sr. Volo, retornei à sala 1 do pronto-socorro, onde o Sr. Belaya era atendido. Pouco tempo depois, a doutora Erica Francis declarou o Sr. Belaya como falecido às 11h17. O sargento Beaver e eu então entramos na sala e fizemos uma inspeção visual no corpo do Sr. Belaya. O corpo estava deitado em posição supina na cama do hospital da sala 1. Havia um catéter intraósseo na tíbia direita dele. Ele tinha um cateter intravenoso no braço direito. Enquanto a equipe médica socorria o Sr. Belaya, notei que usavam um dispositivo mecânico automatizado para compressão torácica. Não havia sinais de trauma, apenas vermelhidão e escoriação onde o dispositivo de compressão foi colocado sobre o externo. Também observei que o Sr. Belaya parecia apresentar inchaço nos tornozelos e nas partes inferiores das pernas. O sargento Beaver tirou 8 fotografias do Sr. Belaya com o celular fornecido pelo departamento. O sargento Beaver e eu então carregamos as fotografias no axonevidence.com e o acesso a elas foi restrito. Após as fotos serem carregadas no evidence.com, vi o sargento Beaver apagá-las do celular do departamento. Fico pensando se nada vazou sobre Hulk Hogan por ele ser famoso. Realmente me pergunto isso. Agora, em relação à morte de Hogan, o relatório afirma, abre aspas, a autópsia particular foi concluída em 16 de agosto de 2025 às 11h55 pelo Dr. Daniel L. Schultz, MD, patologista. Um trecho do resumo abreviado do Dr. Schultz diz: o Sr. Terry Belaya morreu exclusivamente devido a uma doença natural grave, sem contribuições razoáveis de trauma ou fatores toxicológicos terminais. Assim, a forma da morte também é natural. O resumo segue. As condições da morte do Sr. Belaya e seu histórico médico não correspondem a nenhum caso previsto no Código da Flórida. A morte dele foi natural à primeira vista. Com base nos benefícios de uma autópsia completa, o falecimento natural do Sr. Terry Belaya foi confirmado e suspeitas de trauma ou toxinas terminais foram razoavelmente excluídas. A outra parte que diz: em 25 de julho de 2025, por volta das 9 horas, entrei em contato com o Instituto Médico Legal do Condado de Pinellas e falei com o investigador do IML, Jim Baining, para informar sobre a discrepância acima do medicamento. Durante conversa com Baining, soube que o Instituto Médico Legal já sabia da cirurgia recente no pescoço do Sr. Belaya e da suposta lesão no nervo frênico. No final do relatório diz, abre aspas, Dr. Fitzgerald afirmou que foi informado pela doutora Francis que o Sr. Belaya chegou ao departamento de emergência em assistolia e, após aproximadamente 45 minutos de medidas de salvamento sem alterações no ritmo cardíaco, ela declarou o Sr. Belaya como falecido e perguntou se o Dr. Fitzgerald estaria disposto a assinar o atestado de óbito. O Dr. Fitzgerald disse que, segundo informações da doutora Francis, acreditava em causa cardíaca para a morte e concordou em assinar o atestado.
Os policiais posteriormente recolheram os medicamentos atualmente prescritos ao Sr. Belaya e realizaram um inventário dos comprimidos, que indicou que o Sr. Belaya estava tomando menos medicamentos do que o prescrito. O Departamento de Polícia de Clearwater solicitou a assistência da DEA para verificar se havia alguma anomalia nas prescrições relacionadas a opiáceos. A DEA verificou que não houve prescrições anômalas de opiáceos para o Sr. Belaya por parte do Sr. Fitzgerald ou de qualquer outro prescritor nos últimos 6 meses. Durante o inventário dos comprimidos, os detetives descobriram que o Sr. Belaya estava tomando uma dose menor dos opiáceos prescritos, o que é inconsistente com alguém que sofre de um vício atual. Além disso, nenhum dos medicamentos recolhidos pelo Departamento de Polícia de Clearwater havia sido prescrito pelo Dr. Fitzgerald devido às alegações feitas pelo Sr. McCamey, indicando a possibilidade de uma lesão no Sr. Belaya ser uma possível causa proximal da morte. Foram feitos diversos pedidos de intimação para obter os prontuários médicos do Sr. Baleia a vários prestadores, com consentimento de sua parente mais próxima, Sra. Baleia. As intimações foram entregues pelo promotor estadual do 6º Circuito Judicial ao Hospital Morton Plant, Hospital Geral de Tampa, Associação de Enfermeiros Visitantes e Hospital Bom Samaritano. Durante meses, os resultados foram recebidos de todas as entidades. Uma análise dos prontuários médicos revelou vários diagnósticos médicos e múltiplas internações prolongadas, além de um declínio na saúde nos meses anteriores à morte do Sr. Baleia, consistente com as entrevistas fornecidas pela Sra. Baleia e por Nicolau Baleia. Em 27 de agosto de 2025, a Sra. Baleia e Nicolau Baleia permitiram que o detetive Bieber revisasse as imagens de vigilância residencial da manhã de 24 de julho de 2025. A câmera registrou a sala de estar onde o Sr. Baleia estava. Ele teve parada cardíaca e foi atendido por policiais e profissionais de saúde. A gravação foi assistida na residência e confirmou as declarações anteriores da Sra. Baleia, Srta. Swinton e Sr. McCamey sobre os eventos antes e após o Sr. Baleia ter uma parada cardíaca. As imagens não foram recolhidas e ficaram com a família. Os detetives entrevistaram todos os profissionais dos serviços médicos de emergência e do SAMU que atenderam o chamado, e nenhum relatou ter visto sinais de trauma ou lesão no corpo do Sr. Baleia. Depois, soube-se que a Sra. Baleia e Nicholas Baleia providenciaram uma autópsia particular no Sr. Baleia. O Departamento de Polícia de Clearwater recebeu um resumo do laudo da autópsia do Dr. Daniel Schultz. O patologista que realizou a autópsia, em seu resumo, Dr. Schultz, escreve que realizou a autópsia em 16 de agosto de 2025 às 11h55. O Dr. Schultz escreve que o Sr. Baleia morreu, abre aspas, exclusivamente devido a uma doença natural grave, sem contribuições traumáticas ou toxicológicas terminais razoáveis. Assim, a forma da morte também é natural. Após uma análise exaustiva das declarações, dos prontuários médicos, das imagens de vigilância dentro da residência e de uma inspeção visual do corpo do Sr. Belaya, não há evidências que indiquem que a morte de Terry Belaya tenha sido causada por qualquer motivo que não seja natural. Durante a investigação, não surgiu nenhuma evidência de ato criminoso relacionado à morte dele. Este caso será encerrado e considerado solucionado como não criminal. Tudo bem. E isso é apoiado pelas autoridades ao longo deste relatório. Por exemplo, você tem essa anotação de um detetive da Divisão de Roubos e Homicídios. Diz, abre aspas, na minha análise dos registros não observei nada inconsistente com morte natural. Agora, antes de chamar nosso legista para explicar isso, quero falar brevemente sobre Brooke Hogan, que dizem ser a filha afastada de Hulk Hogan. Eles não se falavam há muito tempo, e ela não estava no testamento dele. O relatório afirma que na quinta-feira, 7 de agosto de 2025, por volta das 14h31, a filha de Terry Bollea, Brooke Bollea, entrou em contato comigo em relação a informações sobre seu pai, especificamente se uma autópsia seria realizada. Expliquei que cabe ao médico legista decidir sobre a realização da autópsia. A senhorita Bollea disse estar preocupada com o histórico médico recente do pai e relatou que informaram sobre um possível erro da equipe médica na última cirurgia dele. Expliquei que ouvimos a mesma alegação não confirmada e que investigaríamos. A senhorita Bollea também expressou preocupações sobre a cremação e uma autópsia particular independente. Expliquei que essas decisões cabiam ao parente legal mais próximo e sugeri que conversasse com Sky. A senhorita Bollea agradeceu pela ajuda e por atender sua ligação.
Antes de encerrar a ligação, a senhorita Bolea perguntou sobre todos os exames laboratoriais ligados à morte de seu pai. Avisei que enviaria os telefones do jurídico do Hospital Morton Plant sobre isso, expressei condolências pela perda do pai e encerrei a ligação. Por volta das 15h50, forneci à senhorita Bolea os seguintes números de telefone do Departamento Jurídico Corporativo do Hospital Morton Plant, incluindo o Departamento de Assistência Jurídica. Outra parte afirma: em 21 de agosto de 2025, às 14h16, foi feito contato com a senhorita Bolea para verificar se ela poderia se reunir pessoalmente no Departamento de Polícia de Clearwater para discutir a investigação e esclarecer especulações públicas. A senhorita Bolea avisou que estaria indisponível até novembro por compromissos já agendados. Expliquei que achávamos adequado compartilhar os fatos do caso com ela. Ela admitiu, mas reforçou que não poderia se reunir. Por volta das 16h01, a senhorita Bolea entrou em contato comigo novamente, dizendo que pensou na opção de vir conversar com os investigadores. Fazendo referência aos relatórios, áudios e imagens da câmera corporal, BWC, antes do encerramento do caso e antes que o público e a mídia obtivessem essas informações, ela afirmou que estava tentando resolver algo para a semana seguinte. Ela tinha algumas perguntas de acompanhamento sobre a decisão do escritório do médico legista de não realizar autópsia, dúvidas sobre como funcionam as investigações de morte no âmbito policial, além de outras perguntas sobre ver o pai dela. Ela também afirmou que estava preocupada com a autópsia particular, dizendo que não estava convencida de que seria ou foi feita corretamente. Reiterei para a senhorita Belaia que esse processo estava completamente fora do escopo da nossa investigação e era inteiramente uma decisão do parente legal mais próximo. Agora, devo lhe dizer isso. O Departamento de Polícia de Clearwater elogiou a família de Hulk Hogan, incluindo Sky, seus filhos, Nick e Brooke. O advogado Kevin Haslett elogiou a disposição deles em permitir o acesso dos nossos investigadores a informações pessoais durante o luto e dificuldades. Eles disseram que isso foi, abre aspas, extremamente útil. É o seguinte: Brooke se manifestou após o Departamento de Polícia de Clearwater divulgar o relatório. Em um vídeo que foi compartilhado nas redes sociais, ela teria dito: eu acho que meus fãs e acho que as pessoas me conhecem o suficiente para saber que eu tenho integridade. Eu tento ficar de boca fechada. Eu tentei ficar fora dessas coisas, mas queridos policiais de Clearwater, tirem meu maldito nome da boca de vocês. Vocês não me trataram como família. Vocês não me ajudaram. Vocês não me contataram como esperado. Talvez perdi meus privilégios por não ir a um funeral que meu pai não queria. Talvez eu não quisesse ver meu pai exibido como um pônei de show, maquiado e cheirando a formol. Desculpa, não era isso que ele queria. Desculpa por não querer lidar com as pessoas suspeitas ao redor dele. Isso deve fazer com que eu não seja mais filha dele, né? Acho que me torna diferente do Nick. Acho que por isso não obtenho resposta. E Brooke teria postado outro vídeo no X dizendo: fui eu quem pediu a autópsia e me ofereci para pagar. Mas preferiram dizer: não, nós vamos fazer isso. Por que você não incluiu autópsia no atestado de óbito final dele? Essa é minha primeira pergunta, a menos que a autópsia tenha algo que não combine com sua versão, porque eu a pedi publicamente. Ninguém me fornece, ninguém diz: Brooke, pare, está aqui. Se for o caso, não diga nada do que está lá, porque tem algo comprometedor ali que é constrangedor para o papai. Ninguém está dizendo nada disso. Ela disse que uma autópsia particular foi feita, mas não teve permissão para ver os resultados. Ela questionou pontos, como Sky e sua leitura do relatório. Ela foi a única a notar que o pai não respirava, mesmo com outros 2 profissionais de saúde presentes. Segundo ela, não havia amostras de sangue disponíveis, mas nada suspeito foi encontrado no sangue do pai. Ela também apontou, segundo sua visão, possíveis inconsistências entre os resultados da toxicologia e os medicamentos que seu pai poderia estar usando. Segundo o TMZ, Brooke declarou: houve muitas inconsistências desde o início. Acho que a polícia de Clearwater errou ao não transformar isso imediatamente em uma grande investigação e ao não questionar tudo e todos desde o início. Isso deveria ter sido tratado como uma investigação minuciosa, com a área isolada e tudo lacrado desde o início. Certo, quero chamar a doutora Dana Rutherford, legista do condado de Richland. Não a vejo há tempos, mas é sempre bom encontrá-la. Obrigado por dedicar seu tempo. De modo geral, algo te chamou a atenção como estranho nesse relatório?
Sabe, eu acho que quando as pessoas são celebridades, elas têm suas vidas pessoais examinadas de uma forma tão invasiva. E para mim, esse relatório, as 72 páginas que eu analisei, simplesmente me pareceram um pouco excessivas. Para uma morte natural que ocorreu na casa de uma paciente que tinha uma doença crônica, foi uma morte natural. Como todos concluíram, a família optou por uma autópsia particular. Podemos detalhar o motivo dessa escolha. Mas nada sobre esse caso, desde a ligação original para o 911 até o relatório policial quando eles foram até lá. Nada disso me pareceu super estranho. Mas, sabe, eles fizeram a investigação e cumpriram o papel deles. Então, acho que a família pode ficar tranquila quanto a isso. Você é o profissional. Só estou lendo e vejo que dizem várias vezes que foi morte natural. Como sabem disso? Estou olhando para isso e tentando entender. Então, o que significa dizer que foi uma morte natural? Exatamente como Hulk Hogan morreu. Primeiro, vamos explicar ao público o real significado do termo tipo de morte. A causa da morte é o motivo médico pelo qual o coração e pulmões param de funcionar. A forma de morte é como isso ocorre. Há apenas 5 opções. Gosto de ensinar esse acrônimo. NACHU. Você tem natural, acidental, suicídio, homicídio e indeterminado. Só existem 5 maneiras de morte que você pode escolher. Então, quando olhamos para o contexto desse caso, aqui está uma pessoa que tinha condições crônicas de saúde. Ele tinha insuficiência renal, ele tinha leucemia, ele tinha fibrilação atrial. Ele tinha todas essas coisas que poderiam ter causado a morte dele a qualquer momento. A própria fibrilação atrial, sendo algo tão anormal e com um batimento cardíaco irregular, poderia ter matado ele a qualquer momento. Ele poderia estar só assistindo TV e o coração dele pular batidas suficientes para matá-lo. Então, ele tinha condições crônicas de saúde que poderiam tê-lo matado a qualquer momento. Novamente, quando analisamos o corpo, olhamos o histórico de saúde. Uma das coisas que dizemos é: o que aconteceu aqui que poderia ter possivelmente causado a morte dele? Fora disso, na ausência de trauma, sem lesão, sem queda recente. Quando falamos sobre leucemia e o fato de que ele poderia ter a possibilidade de sangrar muito facilmente, uma leve queda poderia ter causado um hematoma subdural, sabe? Ou uma hemorragia subdural que poderia ter causado a morte dele. Mas ele não teve nenhuma dessas coisas. Então, não sei por que eles fizeram tanta investigação, mas também entendo que a família talvez quisesse mais respostas. Analisar a toxicologia pode nos mostrar isso. Podemos falar mais sobre isso se quiser. Vamos falar sobre isso depois, mas antes acho que precisaram divulgar. Acho que eles fizeram uma investigação detalhada, como deve ser em todos os casos, mas houve muita especulação sobre o Hulk Hogan, inclusive sobre sua morte. E a toxicologia. O que achou? Então, a toxicologia mostrou que ele, na verdade, nem estava tomando os medicamentos opioides que foram prescritos para ele de uma forma que indicasse vício. Então, quando analisamos as prescrições, olhamos quem as prescreveu, com que frequência foram prescritas. Na verdade, podemos gerar algo chamado relatório de prescrições e receber informações que são enviadas para a DEA sobre os prescritores, seus hábitos e tendências na prescrição de medicamentos opioides. E nada disso estava fora do padrão, com base nas 72 páginas que eu li. Na verdade, ele estava tomando a medicação dele de uma forma que mostrava que ele só usava quando necessário, PRN. Ele não seguia a prescrição e subdosava novamente, o que me faz pensar que provavelmente estava perto da morte. Às vezes, ao se aproximar da morte, a necessidade desses remédios para a dor diminui e ele simplesmente não estava usando. Entendo que quando alguém tem histórico de uso de drogas, muitos pensam que a pessoa pode recair ou estar enfrentando problemas novamente. Mas não podemos usar o passado de alguém contra ela. Podemos usar o histórico para orientar nossa investigação, mas não devemos entrar já pensando automaticamente que esse seja o caso. E a toxicologia dele não revelou nada de suspeito. Não mostrou nenhum veneno ou substância que pudesse ter contribuído para a morte dele. E quanto a toda essa conversa sobre o nervo frênico, eu passei o trecho mais cedo sobre o terapeuta ocupacional. O relatório e o que eu disse indicam que o médico legista sabia sobre o nervo frênico. Mas pelo que estou vendo, e você me diga, e eu vi você meio que desviar o olhar, não parece que esse nervo frênico contribuiu para a morte dele de nenhuma forma, certo? Não contribuiu. E de novo, isso é tipo,
Mesmo assim, ele controla a respiração. Certo? Ele controla a tua respiração. Sim, mas ele também tinha tantas outras condições de saúde. Vamos pegar a insuficiência renal, por exemplo. Você tem uma função renal diminuída. Eles não estão filtrando as toxinas como normalmente fariam. Então você está acumulando essas toxinas no seu organismo. Você não consegue eliminá-las, não importa o quanto o corpo tente, a menos que a pessoa faça diálise. Ele tinha leucemia, o que também contribui para a fraqueza, cansaço e um corpo totalmente debilitado. Isso os torna mais suscetíveis a infecções. Ele tinha fibrilação atrial. O coração dele não batia adequadamente. Ele precisava tomar remédios para manter o coração em ritmo. Todas essas coisas podem causar problemas. E então, quando você tem insuficiência renal, e quanto mais avançada ela é, adivinha o que mais você pode ter? Você acumula líquido no corpo, o que pode levar a um edema pulmonar, que pode causar aumento da dificuldade respiratória e pode fazer com que você pare de respirar corretamente. E você pode não respirar um número suficiente de vezes por minuto para sustentar a vida. Então, sim, eu entendo essa lesão do nervo frênico e as pessoas queriam analisar isso. E, novamente, eu acho que foi inteligente e prudente da família pedir uma autópsia independente, porque o médico legista não viu necessidade de fazer uma autópsia. Isso devia mostrar que ninguém via nada criminoso acontecendo aqui. Eles fizeram um exame toxicológico para ver se algum medicamento ou substância contribuiu para a morte dele ou afetou sua respiração, o que considero importante. Não encontraram nada. Então, novamente, lesão no nervo frênico, sim, mas não foi a causa da morte aqui. Só para deixar claro, você falou sobre as várias complicações, os diversos problemas e possíveis complicações. Nós sabemos, eles não sabem exatamente naquele momento como isso aconteceu, certo? A menos que eu esteja enganado. Bem, deixa eu explicar um pouco para vocês sobre o que realmente diz um atestado de óbito. É a opinião médica sobre como alguém morreu, não precisa ser uma causa exata. Nós atestamos óbitos o tempo todo sem fazer uma autópsia. Médicos atestam mortes naturais com base no histórico médico da pessoa. Você pode morrer em casa, sem testemunhas. Seu médico te viu nos últimos 3 meses. Você tem insuficiência cardíaca congestiva ou renal. Eles podem registrar na sua certidão de óbito como causa complicações de insuficiência renal, doença cardiovascular aterosclerótica, cardíaca ou insuficiência cardíaca congestiva. Não precisa haver uma autópsia, também não precisa haver um exame toxicológico. O médico legista não viu necessidade de fazer nenhuma dessas coisas. A família optou por fazer uma autópsia particular e a causa da morte ainda foi considerada natural, que foi o que o médico legista declarou em seu parecer médico. Ele fez um exame externo desse corpo para procurar sinais de lesão, para procurar sinais de trauma. Não havia nenhum. Eles analisaram o relatório toxicológico. E novamente não havia nada ali que indicasse que ele tinha algo em seu organismo que contribuiu para sua morte. Então, quanto à causa exata, a parada cardíaca não é uma causa adequada de morte para colocar em um atestado de óbito, mas o coração e os pulmões dele pararam de funcionar devido a uma doença natural. Ele tinha 3 fatores principais que podem ter contribuído para isso. E a autópsia particular? O que você tira disso? Isso talvez confirme o que a família precisava para ter um desfecho, é o que diz. A toxicologia não foi um fator que contribuiu para a morte dele, que essa foi uma morte por doença natural com base no histórico médico dele. Novamente, a insuficiência renal, a leucemia e a pneumonia causam muitas complicações no corpo. A leucemia deixa seu corpo mais suscetível a infecções. Ele foi hospitalizado várias vezes nos últimos meses por vários diagnósticos. Ele tinha problemas de saúde, ele era doente crônico. Queremos que nossos heróis vivam para sempre, mas a morte é inevitável e aleatória. Com esse histórico de saúde, pode ocorrer a qualquer momento. Doutor, antes de encerrar, eu mencionei isso antes. Brooke Hogan ainda tem muitas perguntas, mesmo depois que esse relatório saiu. Perguntas sobre o sangue, perguntas sobre toxicologia, perguntas sobre a investigação. Eu sei que você viu alguns dos comentários que ela fez. Alguma opinião sobre isso? Acho que Brooke Hogan está de luto. E eu acho que quando você está de luto, você procura qualquer tipo de resposta. Você procura alguém para culpar.
Desejamos que nossos familiares vivam para sempre, mas isso não é possível. E novamente, com esse histórico de saúde extenso, ele era mais propenso e tinha mais risco de morrer do que alguém com coração e rins saudáveis. Ele simplesmente não era uma pessoa saudável, ele era doente crônico. E eu acho que Brooke, em todas as perguntas que fez à polícia, quando li esse relatório de 72 páginas, eu não conheço esses policiais. Eu não tenho uma relação com o legista da Flórida para falar em nome deles. Eles não me conhecem. Estou te dizendo, essa foi uma investigação minuciosa, na minha opinião, desde o resumo deles até os depoimentos detalhados das testemunhas. Não vejo nada que tenha sido ignorado neste caso. Nenhuma inconsistência, na sua opinião? Não, nenhuma, porque novamente isso foi considerado uma morte natural desde o início. O fato de eles terem analisado os depoimentos das testemunhas e decidido conferir as imagens das câmeras. Se eles tivessem visto qualquer coisa nessas imagens que fosse minimamente suspeita, eles teriam apreendido esse vídeo. Eles teriam reentrevistado as testemunhas. Eles teriam feito uma prisão se achassem que alguém estava negligenciando ele, que é o que parece que a Brooke está indicando. 2 profissionais de saúde estavam na casa, mas também prestavam outros cuidados a ele e preparavam outras coisas. Não há motivo para alguém ficar sentado ao lado dele 24 horas por dia, observando ele enquanto ele está lá assistindo televisão e tomando café da manhã. Não vejo nenhum indício de negligência ou má conduta neste caso. Acho que Brooke está de luto. Doutor, muito obrigado por esclarecer isso, sabe? Eu leio, tento entender. Nossos telespectadores tentam entender, mas temos muita sorte de ter você aqui. Doutora Nada Rutherford, muito obrigado. Foi um prazer vê-la. O prazer é meu, muito obrigada. Certo, isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem e, como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que vocês ouçam seus podcasts. Vocês podem assistir no Peacock da NBC. Me sigam no X, Instagram e no Jesse Weber ao vivo na News Nation de segunda a sexta às 23h no leste. Até a próxima.